Então vamos ver como que eu consegui colocar luz nessa cozinha bonitona aqui, nessa sala de estar, logo depois da vinheta. Praticamente agora comecei a explorar um pouco mais, de forma mais livre, a Unreal Engine. E é o seguinte, primeira coisa que eu descobri, né, até algumas pessoas comentaram aqui nos vídeos, é que eu estou usando Tiki para conseguir monitorar cada evento que acontece. Eu sou programador, eu sei que Tiki não é a melhor opção possível para você tomar uma decisão. Por quê? Porque o Tiki ele é como se fosse um loop infinito que fica sempre verificando uma coisa que quem tá jogando já tem certeza, né? O sistema já tem certeza que não aconteceu ainda. Então é um gasto de recurso muito alto, né? Eu não sabia ainda o que procurar, como pesquisar, mas eu sabia que o que eu precisava saber era o estado de alguma coisa. Indo nessa linha, pesquisando como que as coisas poderiam funcionar, eu encontrei o Game State, mas eu olhei por cima ali, eu não consegui entender muito bem ainda como que ele funciona ou como que eu crio. Eu procurei no projeto, eu não encontrei. E aí o que que eu fiz? Eu criei um jogo do zero, assim, só pra aplicar tudo que eu aprendi, pra dar uma consolidada, né, nos conhecimentos, sem pretensão. E aí eu fui adicionando umas coisinhas a mais. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar a banana, né, pegar a fruta, apenas quando eu apertasse um botão específico, que é o botão P de pegar, né, pensei. Então adicionei essa informação e olha só, eu achava que o P ele era uma das lógicas no meio do caminho, né, uma das ramificações de lógica. Só que o P, na verdade, né, apertar o botão P, ele é um evento, olha só. Então, assim como Event Begin Play, Tick, o P é um evento também. Então, ou seja, né, visualmente ele é aqueles quadradinhos vermelhos, né, com o título vermelho ali. Foi uma coisa que me fez mudar de pensamento. Então, cada botãozinho que a gente coloca, né, cada instrução que a gente coloca que é mais direta, ele é um evento direto, sabe? Não precisa ser uma lógica no meio do caminho. Eu pensei que ia ficar assim, eu pensei que eu ia começar a jogar, cheguei perto da banana, entrei numa área, aí eu vou apertar o P e pegar. Não, na verdade, apertou P, peguei aquela variável que a gente seta, né, está perto da banana e etc. Aí sim eu tomo as decisões e destruo o objeto. Então, isso foi um aprendizado, né, quis colocar um pouquinho mais. E para fazer isso eu tive que aprender um outro conceito também, que é o de esfera, né, de sphere. Basicamente o que eu tive que fazer era englobar a banana. Devia ter feito com a maçã, né? Então eu tive que englobar a banana dentro dessa esfera, né? Dessa sphere aqui na Unreal, pra conseguir captar, né, o movimento em volta dela. Então eu coloquei uma área grande, né? E é interessante dizer que essa sphere, ela não necessariamente se comporta como algo físico, é mais tipo uma coisa invisível mesmo que pro jogo, né, já considera perto e tal, eu tomo outras decisões e tudo mais. Por exemplo, sei lá, eu determino que quando ela entrar na sphere, começa a tocar uma cutscene, por exemplo, começa a rolar uma cutscene. Aí eu aumento mais, pra tipo assim, pô, entrou na área ali, passou por um ponto específico ali, eu coloco uma sphere pra poder tomar uma decisão. Imagino que seja assim que use, tá? Mas enfim, eu consegui aplicar esses dois conceitos, então da sphere e de apertar o P pra poder pegar a banana, né? Pra disparar os eventos de destruir, etc. Outra coisa que eu aprendi a mexer foi com o widget, então consegui aperte o P, né? Só o botão P, na verdade, ali na tela, de uma forma bem feia ali mesmo, só pra poder aprender mesmo como funciona o widget. Aprendi que o widgets nada mais são do que aquelas interfaces que aparecem quando você tá jogando. Então, tipo assim, você tá jogando um jogo de tiro, aí mostra quantas munições você tem ainda. Aquilo ali é um widget, né? Ou então você tem que tomar uma decisão no jogo, aperte X para tal, Y para outra coisa e tudo mais. Aquilo são widgets. E é muito comum também usar isso na programação front-end, né? Em Android, iOS, né? Mobile, né? No geral. O widget nada mais são do que os componentes visuais que você interage. Aprendi a colocar. É um pouco confuso como eu coloco os widgets, tá? Você tem alguns eventos próprios ali dele, uns setups ali. Parece que é uma coisa rotineira, mas são um pouco confusos. Fui até a documentação da Unreal oficial, né, pra poder entender melhor. Ficou um pouco mais claro, mas ainda não entendi os motivos, né? Mais pra frente a gente vai aprendendo. O importante nesse começo é aprender a fazer as coisas, a entender o que eu tenho que fazer e mais pra frente, né, aprender o porquê daquilo que eu tô fazendo, o que acontece por debaixo dos panos. Então aí eu vou começar a pensar em performance, né? Eu falei do Game State, ia ser muito legal, mas por enquanto vamos fazer com o Tiki mesmo, sabe? A gente tá só aprendendo. Pô, o que eu fiz mais? Então, eu queria montar um cenário. Baixei ali algumas coisas, né? Algumas árvores, algumas coisas naturais, baixei uma casinha para poder implementar aqui na Unreal Engine. Só que eu ainda
eu fiquei um pouco confuso, né, de como que eu conseguiria manipular tudo isso. Eu achei muito difícil ainda, sabe? Então eu só coloquei pra testar, usei a Fab, importei coisas direto da Fab, né? Aprendi a mexer de fato ali. Eu acho que isso foi importante no começo. E depois, eu vou explicar mais pra frente, eu acabei montando ali um mini cômodo, né? Pra estudar outro conceito que eu já vou falar, né? Calma aí, segura aí. Pô, então comecei a montar esse ambiente. Então aprendi a mexer um pouco melhor com material e texturas, né? Então quando você começa a pensar em pintar um objeto, né? A dar a característica dele do que ele é de verdade, o que eu tava pensando é, vou jogar a textura lá e o material cria automaticamente, mas nem sempre isso é o melhor. Eu tava vendo que cada objeto que você pega, assim, que você cria ou faz o download, ele normalmente vem associado a algumas texturas, e não é tão simples assim. Você vai receber as texturas, e o ideal é que você crie o material dentro da Unreal para conseguir ligar cada parte da textura certinho ali dentro do próprio arquivo do material, né? Então, por exemplo, o tronco, ele tem uma espessura ali, né? Ele é um pouco elevado e tal. Então você tem que ligar ele a um arquivo específico. A tonalidade, ele é ligada a outro arquivo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu não estava fazendo assim, né? Acho que até dava vários erros aí na interface quando eu tentava importar e converter automaticamente. Baita aprendizado, viu, gente? Baita aprendizado, viu? Então, basicamente foi isso que eu estava fazendo, estudando um pouco mais no detalhe das coisas, porque eu acho que o material, a textura, a parte visual é muito importante. É muito importante, principalmente pro tipo de jogo que eu vou fazer, que é um jogo mais narrativo, mais de apreciação, né, e tudo mais. Eu tenho que me ligar nesses detalhes, então quis dedicar um tempinho pra poder entender melhor isso aí. É meio chato, tá? Mas é importante. Outra coisa que eu quis aprender, eu percebi que chama level, né, o arquivo que eu tô mexendo, ou seja, nível. Traduzindo, literalmente. Só que eu pensei, e se eu quiser criar outro nível, outro level, né? Como que eu faço? E aí, eu tô seguindo um outro curso em paralelo, além do Defilito, e ele ensina algumas coisas nesse nível de detalhe, né? E aí ele ensina que pra você criar um nível, basicamente, é você, literalmente, clicar lá, arquivo, novo nível, e escolher o tipo de nível que você quer. No meu caso, eu dei uma brincada ali, fucei, criei um nível totalmente em branco, que não, na verdade, totalmente escuro, né? Ele não tinha nada assim, você tinha que colocar as coisas, não tinha luz, não tinha absolutamente nada, você criava do zero. Isso é muito legal pra aprender como a entender o que cada componente na verdade faz, né? E só que aí eu criei um básico, e aí eu estressei ali um pouquinho e criei um landscape, né? Um ambiente aberto, um mundo aberto. Só de eu ter criado ele já demorou um pouquinho pra renderizar, deu uma pesada, mas eu entendi que conforme foi passando o tempo, foi melhorando a performance. Então acho que foi a primeira vez que eu abri, tava criando os caches ali, as memórias locais, então beleza. E aí, indo mais pra essa área de mundo aberto, eu quis fuçar um pouco mais no Fab ali pra poder importar objetos. E olha que legal, quando eu importei algumas coisas, né, quando eu adicionei ao projeto algumas bibliotecas, eu percebi que algumas já tinham um nível, já tinha um mapa ali pra você explorar como demonstração. Então foi muito massa. Eu baixei um aqui que tinha um lago, a água tava sensacional, não tinha interação nenhuma com a água, né? Obviamente, eu não mexi em nada disso, de colisão e tal. Mas achei muito da hora que tem muito recurso na internet de graça pra você treinar, né? Então isso motiva demais, mano. Motiva muito, porque assim, até eu chegar no nível de conseguir fazer uma água, fazer uma grama, ou vento batendo, eu acho que vai um certo tempo ali. Então, como que eu gosto de aprender? Eu gosto de pegar uma coisa que já existe e abrindo ela ali, né, e fazendo uma engenharia reversa pra entender como que ela funciona. E quando eu vi isso, eu falei, caraca, é isso, mano. Depois eu vou olhar com mais detalhe o que tá configurado em cada um, colisão, como eu falei, interação de física, etc, pra ver como que as coisas são feitas. Mas legal que eu descobri que tem esse tipo de biblioteca também. Uma coisa que eu descobri também importante é que na Unreal Engine, cada projeto que você tem já existe umas peças de demonstração da Unreal, e eu não estava visualizando, mas eu descobri esse botãozinho de configurações que você aperta, né, mostrar arquivos do motor, né, que tá traduzido no meu caso, mas na verdade seria mostrar arquivos da engine, né. E aí comecei a entrar em iluminação. Para poder entender iluminação, eu fui seguindo esse outro canal, vou deixar o link na descrição do canal, é muito bom, é um vídeo de 5 horas, é uma aula completa. Eu particularmente prefiro um episódio de cada, mas a qualidade desse vídeo tá absurda, assim. O nível de detalhamento, de explicação tá muito bom. Tá em inglês, então às vezes você tem que
voltar ali, prestar muita atenção, traduzir algumas coisas ali no, sei lá, chat GPT, mas tá valendo muito a pena. E aí ele ensinou a mexer em iluminação. Pô, a primeira coisa que eu tinha que entender era como que a iluminação funciona. Eu sei que existe o Lumen, eu vi que tem também nesse curso, a gente vai entrar um pouco mais, até cheguei a assistir ali como introdução, mas nem tentei entender melhor ali. Primeiro eu queria entender como que funcionava a luz. Então existe a luz direcional, que basicamente é a luz do sol, né, aonde que a luz está pegando, então você rotaciona, você vê como ela vai projetando. Existe a luz local ali, né, que eu esqueci o nome agora, mas vocês estão vendo aí na tela, que basicamente é como se funcionasse como uma lâmpada mesmo, né? E existe também a luz do céu. Então esses foram os 3 tipos de luzes que eu fiquei testando ali, brincando e tudo mais. Para testar melhor isso, eu decidi criar uma casa ali, criar as paredes e tudo mais. Nem sei se é assim que faz uma casa, que é recomendável fazer uma casa em um jogo, mas eu baixei uns móveis ali de cozinha, de sala de estar e tudo mais, e fui criando, né, criei o espaço, fiquei brincando ali com a rotação da luz direcional, adicionei uma lâmpada no cômodo para ver como que se comporta. Eu achei incrível, eu não sei se o Lumen já tá ativado aqui automaticamente, mas eu achei incrível a reação do ambiente do boneco em tempo de programação, de desenvolvimento e de teste, né, de jogo. Como qualquer jogo, né, mano, você joga um jogo hoje em dia não, há muito tempo já tava assim. Pô, você tá totalmente reativo o ambiente, tá muito massa, assim, tá muito incrível. Só que eu não sabia que eu viria tudo isso no desenvolvimento, mano. Então, eu tô mexendo na luz, eu já tô vendo o que tá sendo projetado no jogo, velho. É bizarro como que esse software aqui, a Unreal Engine, tá otimizado, velho. Não travou, meu computador ele é bom, mas ele não é o melhor computador, não é o mais potente em termos de placa de vídeo, de GPU, de CPU, não é o mais top, sabe? Tipo, alguns jogos eu tenho que diminuir bem os gráficos pra conseguir jogar. Acho que você tá acompanhando a playlist de alguma gameplay, sei lá, Pragmata e tal. Você vê que eu não posso jogar ele no máximo. Eu não consigo, eu tenho que diminuir alguns recursos. Mas pra fazer jogo aqui na Unreal Engine, como eu falei, deu aqueles lags lá quando eu abri o mundo aberto, mas nada comparado ao que eu tava esperando, assim. Eu tava esperando que quando eu clicasse eu ia, sei lá, ir passear, e voltar e ainda tá travado, sabe? Mas não, foi rapidão e ele tá muito inteligente, sabe? Enfim, parei nessa parte de criar móveis e testar as luzes nos objetos. Olha, eu vou te falar que foi as semanas mais difíceis de aprendizado, sabe? Porque eu comecei a fazer as coisas por conta mesmo. Eu assistia as videoaulas, entendi, beleza, só que quando eu fui fazer sozinho, deu uma baita dor de cabeça ali, sabe? Uma baita dor de cabeça. Minha percepção até agora é que parece ser simples, né? Você pensa, putz, ó, blueprint e tal, ó, o objeto já vem pronto, mapeia. Mas quando você começa a exigir um pouco mais de customização, começa a ficar cabuloso, sabe? O próprio Material aqui, o exemplo do Material, da textura, é um bom exemplo, sabe? Eu comecei a precisar um pouco mais de detalhe, já tive que falar, pô, não é por aí, não é tão automatizado assim. E eu imaginava que não ia ser mesmo, tá? Eu imaginava que não ia ser mesmo. Então, eu tive 2 choques, né? O primeiro choque eu falei, caraca, deve ser muito tranquilo pra fazer alguma coisa. E o segundo choque foi, pô, não é não. Sabe? Meio, enfim. Então, é isso.